Vida admirável da Reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, a mística confidente de Nossa Senhora do Bom Sucesso, escrita pelo Reverendo Padre Manuel Souza Pereira, da Ordem Seráfica dos Menores do Convento Máximo de São Francisco de Assis de Quito, Equador. Tomo 1, capítulo 1. Vida admirável da Reverendíssima Madre Mariana de Jesus Torres. A Reverenda Madre Mariana de Jesus foi uma das colunas firmíssimas deste monastério real da La Imaculada Concepción de Quito, filha primogênita da Rainha do Céu. Nossa Mãe Santíssima do Bom Sucesso, que confiou-lhe segredos inefáveis, desvendando-lhe as misericórdias de seu amoroso coração para com este mosteiro, legando-nos o precioso tesouro da sagrada imagem de nossa Mãe e Priora, como se verá mais adiante, sendo a Reverenda Madre Mariana de Jesus a humilde violeta que ocultou o delicado aroma no próprio peito de Maria Santíssima, suplicando-lhe não desse a conhecer seu nome, nem mesmo em sua comunidade. Assim teria sucedido até o fim dos tempos, se a Santíssima Virgem não lhe tivesse comunicado que após 3 séculos de misterioso silêncio, chegando o século XX, se conheceria a verdade das aparições, e então se saberia o seu nome. Com efeito, tendo chegado o tempo feliz para que se publicassem as carícias inefáveis de Maria Santíssima para com sua filha predileta, escrevemos estas linhas para a glória de Deus Nosso Senhor, culto de nossa Mãe Priora e advogada, a Santíssima Virgem do Bom Sucesso, e honra de nossa ilustre e angelical irmã, a Reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, para proveito, edificação e amor de nossas sucessoras. Pátria, paz e nascimento da Reverenda Madre Mariana de Jesus. A Reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, espanhola, nasceu na província de Vizcaya no ano do Senhor de 1563. Batizaram-na em uma das igrejas da paróquia, a qual incendiou-se 7 anos depois. Foi filha legítima do Senhor Diego Cedis e da dona Maria Berrichaoa Álvaro, os quais puseram-lhe o nome de Mariana Francisca no batismo desde sua primogenitura. A menina foi o encanto dos pais pela rara formosura com que o céu a havia dotado, pela inteligência relevante, docilidade, doçura de caráter e, sobretudo, pela inclinação à virtude, pois na infância fugia dos jogos pueris com os meninos de sua idade, retirando-se ocultamente para a igreja, onde sua virtuosa mãe se encontrava. A encontrava prostrada aos pés do tabernáculo. O prisioneiro do sacrário havia ferido o terno coração de sua futura esposa, que, sem sabê-lo, preparava-se na fogueira do amor divino para ser a vítima de seus puríssimos incêndios. Porém, o que mais chamou a atenção dos pais foi o fervor da menina aos 7 anos de idade, quando do incêndio ocorrido na igreja em que fora batizada, eis o fato, por irreflexão do sacristão, estando o sacerdote ausente, partiu ele também para sua eira, deixando muito azeite na lamparina do Altíssimo. Dizem ter havido um leve tremor de terra, e como se romperam as cordas ou correntinhas que sustentavam a tal lamparina, originou-se o incêndio, expelindo chamas à velha igreja necessitada de socorro. Acudiram a família do sacristão e os vizinhos para ver o que se passava e certificar-se do incêndio. Empregaram em vão todos os meios possíveis para apagá-lo. Nosso Senhor sacramentado foi salvo das chamas. Um sacerdote, tio da menina, irmão de sua mãe, chamado Jaime de Berrichaoa, que se encontrava então em visita na casa de Senhor Diego de Torres,
pai da menina, saiu ao ouvir tanto alvoroço e vendo incêndio fatal. Penetrou intrépido na igreja em meio às chamas, dizendo: Senhor Jesus sacramentado, não posso consentir que o fogo material te consuma. Te consumirá sim o fogo do meu amor sacerdotal. Venhas, o recolhendo no cibório, a hóstia utilizados para as exposições, disse: morreremos juntos aqui. Mas o fogo respeitou o ministro do Senhor, que saiu ileso, levando consigo o Santíssimo Sacramento. À sua retaguarda caíram então o altar e a igreja. A família Torres, sem dar-se conta, havia seguido o sacerdote e, tendo-se livrado das chamas com lágrimas, acompanharam-no a uma paróquia vizinha, onde depositaram as espécies sacramentais. A menina Mariana não acompanhou seu divino amante, gemendo como desolada e inocente rolazinha pela ausência de seu único amor, e ao deixá-lo prisioneiro no sacrário, sentiu seu coração partir. Deus nos deu, Deus nos tirou, bendito seja seu santo nome. Como a casa dos Torres ficava contígua à igreja, também foi atingida pelo incêndio. Os vinhedos foram destruídos e o edifício arruinou-se, portanto. Disso se deram conta os devotos e fervorosos proprietários quando regressaram e, como Santo Jó, ajoelhados em terra com seus 3 filhos, a menina Mariana Francisca, Diego e Santiago, meninos de 3 anos, deram graças ao Senhor por terem perdido seus haveres, tentando salvar as espécies sacramentais, dizendo: Deus nos deu, Deus nos tirou, bendito seja o seu santo nome. A menina Mariana padeceu muito vendo sofrer seus virtuosos pais e a penúria em que ficaram. Porém, o dardo maior que transpassou seu terno coração foi a ausência de seu amado Jesus sacramentado, visto que quando o tinha como vizinho, lhe era fácil fazer suas devotas fugas para ir adorá-lo no sacrário, e agora que a distância não a permite, vê-se desolada e sofre a solidão de seu constante amante, que começa a ensaiar a sua amada nas cruéis ausências e desolações, as quais no transcurso de sua vida esta alma criada por Deus deveria sofrer, a fim de ser a heroína do doloroso martírio de amor. Capítulo 2. A menina Maria, qual girassol, abria suas delicadas pétalas aos refulgentes raios de Jesus sacramentado, e não podendo permanecer dia e noite aos pés do tabernáculo, nem sequer adorá-lo com frequência, viu-se enfraquecida e como que agonizante, só aspirando à união eucarística. Ó gemidos de súplicas da menina, como centelhas de luz, iluminavam a lamparina do santuário. E os sacrifícios desse amante coração feriam o coração santíssimo de Jesus, e não podendo este divino amante resistir aos clamores dessa virgenzinha enamorada, dispôs as coisas de tal modo que a menina pudesse gozar de seu amado no Santíssimo Sacramento. Mariana ouve pela primeira vez o assento de Jesus sacramentado. O fato foi que, por razões de família, os pais da menina se viram obrigados a sair de Vizcaya, trasladando-se com seus 3 filhos a Santiago de Galícia. Uma vez ali estabelecidos, foi fácil a menina Mariana ir atrás de Jesus sacramentado. Numa das ocasiões em que estava prostrada aos pés do sacrário, seu coração inflamou-se tanto em desejos amorosos de unir-se a Jesus na Santa Comunhão, que com voz delirante exclamou: Ó meu Senhor, ó meu amor, quando será o dia em que me unirei contigo na Santa Comunhão? No mesmo instante ouviu uma voz que, saindo do sacrário, lhe disse: O dia em que tu queiras, minha filha, porque teu coração já está preparado. Esta foi a primeira vez que ela escutou com os sentidos o docíssimo acento de Jesus sacramentado a ela. Oh, como foi inundada em um mar de delícias, ouvindo a voz de seu amado, a qual com melodiosa cítara entoava os doces cantares da Eucaristia. E do mesmo modo que a esposa dos cânticos perguntaria em doce gemido a seus sentidos e potências se viram a seu amante, que lhe havia chamado por detrás das glórias do tabernáculo. E vendo seu único amor solitário e oculto, o coração desta terna menina destilava dor e amargura. Removidos os obstáculos, Mariana recebe a primeira comunhão. Sim, sua vida foi saturada desde a infância com a requintada mirra do sofrimento. Com efeito, por ela se prostrava aos pés de um sacerdote frade menor,
desvendando-lhe sua cândida alma. Compreendeu o santo ministro de Deus que devia receber a Sagrada Comunhão e lhe ordenou preparar-se para este grande dia. Mariana, cheia de júbilo, foi comunicar à sua mãe tão feliz notícia, mas a ilustre matrona lhe disse que ela ainda era muito pequena para poder comungar. E é de se notar que naquele tempo os meninos faziam a primeira comunhão de 12 a 14 anos, e ela só tinha 9. Diante da negativa, em prantos foi comunicar ao confessor o seu tormento. Consolou-a o douto e virtuoso religioso, dizendo-lhe que logo receberia a Santa Comunhão e que ele mesmo começou a prepará-la. Ou melhor, a perfumar o leito com que fragrantes açucenas, as quais o próprio Jesus Cristo cultivava no coração desta virgem inocente. Chegou, por fim, o dia 8 de dezembro de 1572 e a menina Maria recebeu pela primeira vez a Sagrada Comunhão. A primeira visão de Nossa Senhora, Mariana, é destinada para a Ordem das Concepcionistas. Foi tal a torrente do amor divino em seu coração no primeiro abraço que deu a Jesus, que, não podendo resistir-lhe, caiu desmaiada em êxtase inefável. Nele viu Nossa Imaculada Mãe, quem alegrou-a com sua presença, explicando-lhe a grandeza do voto da virgindade, manifestando-lhe como a própria Rainha do Céu o havia feito no templo com 3 anos de idade, e lhe ensinou em que consistia tal voto, ordenando que ela o fizesse logo, pois a tinha preparado e destinado para a religiosa de sua Imaculada Conceição. Ali, em sua ordem, daria muita glória a Deus, ficando ela comprometida, a partir desse momento, a cultivar o inefável mistério da Imaculada Conceição de sua Mãe Maria Santíssima. O celestial desposório como Filho unigênito de Deus. Com o Filho unigênito de Deus. A seguir, viu no sacrário as 3 pessoas da Santíssima Trindade, e que a segunda, o Verbo Divino em sua humanidade santíssima, tomando a figura de menino, queria desposar-se com ela. Viu aparecer também São José, esposo virginal de Maria Santíssima, e que Maria e José Santíssimo serviam-lhe de padrinhos nesta ocasião, isto é, no celestial desposório. Ela pronunciou solene voto de castidade, segundo a fórmula ensinada por Nossa Senhora. Quando o concluiu, o Padre Eterno abençoou visivelmente a união de seu filho unigênito, feito menino de 12 anos, com a menina Mariana de Jesus. Uau! Mariana leva uma vida mais angelical do que humana. Este foi o primeiro êxtase que ela teve, pois esta seráfica virgem gozou da sua primeira comunhão às delícias do esposo amante, que fê-la entrar na vida do sacrifício e do amor. Sendo de se notar que a partir desse momento não viveu a não ser para amar a Jesus sacramentado, respirando incêndios divinos. Saiu, pois, do êxtase e começou uma vida mais angelical do que humana. Porque, como não perdeu a inocência batismal, seu confessor a guiava com destreza, fazendo-lhe observar em casa as austeridades da vida monástica, permitindo-lhe receber 2 vezes por semana a Sagrada Comunhão. Certa ocasião foi surpreendida pela mãe no momento em que seu diretor lhe dava a comunhão. A virtuosa matrona, em um ímpeto de zelo, temendo que a menina se aproximasse do celestial banquete sem a devida preparação, foi repreendê-la, mas o confessor impediu-a e, chamando-a a sós, comunicou-lhe o precioso tesouro de graças e virtudes com que Deus, pródigo em suas misericórdias, havia presenteado essa menina angélica. A comunhão frequente, oração, contemplação e mortificação. Assim, Dona Maria transformou seu desagrado em admiração e ação de graças a Deus Nosso Senhor pela rica joia em que sua filha lhe confiava. Desde então, deu-lhe liberdade para a comunhão frequente e o exercício de todas as virtudes. Os pais foram assim os coadjutores e custódios desta virgem inocente que voava nas vias da perfeição, recolhida em seu oratório. Ela dedicou-se ao exercício da oração e contemplação, mortificação interior e exterior e demais virtudes religiosas, transformando sua casa em um mosteiro, servindo seus pais e irmãozinhos. Nas fainas domésticas imitou a Marta, que preparava o alimento para Jesus e, aquecida pelos seus sacratíssimos pés, presenteou ao divino amante o delicado perfume de seu amor,
sendo esse coração inocente um alabastro de pureza e sacrifício. Esta menina só conheceu o pecado para evitá-lo e chorar as ofensas dos pecadores, pois desde a infância praticou uma vida inocente e penitente. Parece que as lágrimas dessa futura esposa de Cristo apressaram o momento em que se fundasse na cidade de Quito, no Equador, a Ordem das Religiosas Concepcionistas. Isto porque desde o momento em que a Santíssima Virgem comunicou-lhe que deveria ser religiosa de sua Imaculada Conceição, sua alma se inflamou em ardente desejo de cumprir essa ordem, mas não sabendo onde, nem quando, deixando-se levar pelo ímpeto de seus fervores, sem omitir sacrifícios nem oração alguma, até ver satisfeitos seus anelos. Deus Nosso Senhor, atendendo aos gemidos de sua terna pomba, ia-lhe preparando no solo equatoriano um ninho para o leito de seus amores. Capítulo 3. Transcorria o ano do Senhor de 1556. As matronas de Quito, sabendo que na Espanha havia a Ordem das Religiosas da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, encantadas pelo amor que tinham a Maria Santíssima, ficaram desejosas de que nesta cidade se fundasse um mosteiro de religiosas que tanta glória dessem a Deus, nosso Senhor, e bens imensos fizessem ao povo. Reuniram-se as principais famílias de Quito e, em união com o cabido e demais habitantes da cidade, pediram ao rei da Espanha, com humildes súplicas, a fundação do primeiro mosteiro da Imaculada Conceição nesta colônia. O rei da Espanha envia para Quito as primeiras concepcionistas. Tendo obtido esta graça, o próprio rei mandou da Espanha o grupo de fundadoras, colocando à testa delas a reverenda Madre Dona Maria de Jesus Talvada. Descendente de uma casa nobre e antiga da Galícia, esta ilustre Cândida Virgem era tia da menina Mariana, e entre outras fundadoras trouxe também a sobrinha. Vítima dos incêndios de amor a Maria Santíssima no mistério de sua Imaculada Conceição, esta inocente criatura, ao saber que iria se fundar na colônia um mosteiro de sua ordem, compreendeu ser essa voz de seu amado que a chamava, dizendo: deixe tua pátria e a casa de teus pais, e o Rei dos céus enamorar-se-á de tua beleza. Oh, quão doce foi essa voz aos ouvidos de Madre Mariana! Soou em sua alma um momento de seu heróico sacrifício. Imediatamente comunicou aos seus pais o chamado divino e que deles deveria se separar para sempre. Nova aparição do Divino Jesus. Poucos dias antes de despedir-se de seus bons pais ao receber a Santa Comunhão, viu em sua alma o Divino Jesus, em sua idade perfeita, que lhe dizia: esposa minha, já é tempo de dar um adeus eterno à sua pátria, a casa paterna, e que eu, cobiçando tua formosura, te leve a minha, onde sob fortes muralhas viverão longe da carne e sangue, oculta e esquecida de toda criatura humana, sendo tua herança e patrimônio a minha semelhança, a cruz e os padecimentos, força e valor não te faltarão, só quero tua vontade sempre pronta para fazer a minha. Mariana aceitou de Jesus Cristo tudo quanto lhe dava e a sua semelhança ofereceu-se em holocausto. A despedida da casa paterna. Chegou o dia da despedida, a qual foi terna para com todos os que presenciavam. Dura e amarga para os pais e parentes, a amargura também para a cândida menina, pois seu coração inocente não tinha outro amor sobre a terra do que dos seus pais e parentes, mas também doce e satisfeita, porque dava ao seu Deus provas práticas de seu amor. Ao mesmo tempo, Deus a consolava com os inefáveis consolos que sabe dar aos seus nas horas deste exercício. Ela foi entregue à tia Madre Maria de Jesus Talvada, que ofereceu toda a sua vida para fazer as vezes de mãe, e entre soluços e abraços essa terna planta que na América deveria ser uma árvore frondosa, cujos ramos seriam sombra e vida para tantas almas, deixou o mundo espanhol. Ó Senhor, quão incompreensível sois para os mortais e quão amável para vossos escolhidos. Que luta para a menina! Seus pais queriam que fosse religiosa carmelita na Espanha, e ela respondia: sou chamada para a Ordem da Imaculada Conceição. Mas porventura não pôde ser concepcionista na Espanha? Não pode ser concepcionista aqui na Espanha?
Por que Mariana quer consumir a existência de seus pais? Ó, holocausto deve ser perfeito, a menina dizia. Eu quero atravessar os mares e ir em terras longínquas, longe da carne e do sangue. Só consagrar-me ao amor de Jesus Cristo. Oh, que espada de dor para o senhor Diogo e a dona Maria, ter que sacrificar sua terna filha. E o que parece humanamente crueldade foi providência divina para a cidade de Quito. Trazer essa planta em solo equatoriano, essa açucena espanhola, a qual, com sua fragrância requintada, recriou o próprio Deus, perfumando o ambiente dos claustros concepcionistas, nos quais brotaram flores delicadas e frutos de heróica santidade ao longo dos séculos. Tendo triunfado na menina o amor e o sacrifício, deixando seus pais e irmãozinhos quase agonizantes de dor, começou sua viagem a Quito num mar de tormentos. Só as almas que passaram por este sacrifício sabem compreender o que o amor divino faz nestes casos. Como o punhal tirano, ele divide os corações dos pais e da filha, matando, deixa a vítima viva, para só sofrer o martírio do amor filial. Em cada pulsação do coração da esposa de Jesus Cristo, em cada momento de sua existência, ela renova seu sacrifício, imolando-se aos pés do tabernáculo, dá provas práticas de seu amor ao divino esposo, conseguindo para seus entes queridos inumeráveis graças e favores de Deus. Capítulo 4. Mariana partiu da Espanha em companhia de sua tia, Madre Maria de Jesus Talvada e de outras 4 virgens, as quais, reverenciando as 5 chagas de nosso seráfico pai São Francisco de Assis, quiseram fundar a Ordem da Imaculada Conceição sob a proteção do seráfico de Assis, conforme prescreve a regra. Terrível tempestade sobreveio no mar. Tão logo embarcaram, sobreveio no mar uma terrível tempestade nunca vista. O navio já naufragava, o céu do dia claro obscureceu-se de repente, transformando-se na mais funesta noite. Os marinheiros, assustados, não sabiam o que fazer e diziam que a borrasca já os tinha por perdidos no vasto túmulo em que ia sepultá-los. Em meio a tanta amargura, Mariana, debilitada pelo sofrimento e confundida no abismo de sua humanidade, creu ser ela a causa desta terrível tempestade, e disse à tia: minha mãe, serei eu a causa desta borrasca? E como outro Jonas deverei ser lançada no mar para que este se acalme? Não, minha filha, disse a tia. Para isso temos a oração que penetra o coração de Deus. E tomando a menina, estreitou-a em seus braços. A aparição da serpente infernal. Não permitirei a fundação. Ah, que tremendas dores e amarguras foram as primeiras carícias de Jesus Cristo para sua esposa Mariana. A seguir, Madre Maria e a menina viram no mar uma serpente monstruosa de 7 cabeças, que, movimentando as ondas, queria destroçar o navio. Com esta horrível visão, Mariana deu um grito e caiu como que morta. A Madre Maria, assustada, temendo a cada instante a morte da sobrinha, dirigiu a Deus esta humilde oração: Tu sabes, meu Deus, que não vou por minha vontade fazer esta fundação, mas é a obediência ao Rei, meu Senhor, que a isto me leva. Se é tua vontade que nesta colônia se funde a Ordem da Imaculada Conceição, faz desaparecer esta tempestade, esta escuridão, e que se acalme a tormenta. Ó prodígio! Apenas Madre Maria terminou sua oração, a menina abriu os olhos, e no mesmo instante se fez dia, e ouviram uma voz terrível que dizia: Não permitirei a fundação, não permitirei que progrida, não permitirei que se conserve até o fim dos tempos e a todo momento eu a perseguirei. Esta foi a voz da serpente no momento em que acalmou a tempestade. A Santíssima Virgem estraçalhou sua cabeça, como mais adiante se verá. Mariana é arrebatada em admirável êxtase, visão de Nossa Senhora. Serenada a tormenta, feito o dia, voltou Madre Maria a acolher em seus braços a sobrinha e lhe disse: O que te aconteceu, minha filha? Dir-te-ei a sós, minha mãe. Respondeu, e quando chegaram ao primeiro tanilo, se retiraram, e se tiveram uma conversa a respeito do sucedido. A madre compreendeu que, ao cair como que morta, a menina havia tido algum êxtase admirável e cuidadosamente examinou-a, dizendo-lhe: Minha filha, diz-me o que te aconteceu. Não sei, minha mãe. Em que outros mundos estive?
vi que alguma coisa, que não sei o que é, se retorcia. Que coisa é essa que se retorcia? Perguntou a madre. Era uma serpente, respondeu a menina, maior que o mar, e uma senhora de incomparável formosura, vestida de sol, coroada de estrelas, com um menino precioso nos braços. No peito da senhora havia um ostensório com o Santíssimo Sacramento e em uma das mãos uma grande cruz de ouro que terminava em lança. Com esta, ela sujeitou a enorme serpente que possuía na língua também uma lança de 2 gumes. A senhora, apoiando a cruz no Santíssimo Sacramento e na mão do menino, golpeou com tanta força a cabeça da serpente, que a estraçalhou. Nesse momento, ela deu esses alaridos que não permitiria a fundação da Ordem da Imaculada Conceição. Madre Maria compreendeu o que isto significava e, em tempo oportuno, fez executar, segundo esta admirável visão, a imagem da Santíssima Virgem que as concepcionistas trazem no peito. Mariana comunicou à sua tia as inumeráveis dificuldades e sofrimentos que padeceriam pelo caminho, e que, uma vez fundado um mosteiro na cidade de Quito, a comunidade seria vítima, pelo ódio da serpente, de perseguições e imensas tribulações ao longo dos séculos. Isso Deus permitiria para a glória de sua Santíssima Mãe. O dom da profecia. Ela conheceu muitas coisas que se passariam na comunidade, as religiosas santas que floresceriam neste mosteiro e as almas ingratas que também, incorrespondendo à graça da vocação, seriam lá infiéis. Madre Maria, assustada e aflita ao ouvir esta narração, disse à sobrinha: minha filha, se tanto se há de padecer na fundação e tão combatida será a comunidade das concepcionistas, não façamos, nem continuemos a viagem, voltemos à Espanha. A menina disse: não, minha mãe. Respondeu a invicta menina: é verdade que sofreremos muito e que haverá almas ingratas, mas também haverá religiosas santas, que com sua vida interior, sofrimentos e humilhações darão muita glória a Deus e à sua Mãe Imaculada, conservando assim o mosteiro até o fim dos tempos. Minha filha, retornou a madre, tu serás uma dessas almas? A menina, com candura angelical e profunda humildade, respondeu: olha a verdade aí, a humildade, ó. Sim, minha mãe. E chegará um dia em que a Rainha do Céu comunicar-se-á comigo. Tá vendo, gente? Verdade não mata. É humildade. A Madre Maria, admirada, mas sem manifestar-lhe admiração, pergunta: e eu verei esse dia? Responde a menina: vereis os primeiros favores que o Senhor e nossa Mãe Imaculada farão comigo, mas todas parece que não, minha mãe querida. E assim se cumprirá realmente tal profecia, como mais adiante se verá. Crê-se nos sofrimentos atrozes que padeceram ainda no mar, Deus Nosso Senhor concedeu a Mariana o dom da profecia. Aos 9 anos, sem sabê-lo, sua alma foi adornada com um sublime grau da oração da quietude. Nesta conversa com sua tia, como estariam suspensivos os anjos esperando o fiat de Madre Maria para a fundação do mosteiro, a fim de levá-los contentes ao trono da augusta majestade. Ao mesmo tempo, enfurecidos, os demônios estavam ali fazendo guerra cruenta para impedir tanto bem. Quando a Madre Maria de Jesus, convencida pelas razões expostas pela sobrinha, resolveu prosseguir a viagem para efetivar em Quito a fundação, sacrificou-se como vítima em aras de amor a seu divino esposo Jesus e a sua Mãe Imaculada. Então os anjos coroariam as duas triunfadoras e os coros celestes cantariam um hino de amor a Maria Imaculada. Ao mesmo tempo, os protetores das futuras religiosas, que ao longo dos séculos deveriam santificar, preparariam neste momento coroas de flores imortais para cingir as frontes das ilustres e heróicas virgens concepcionistas. Madre Mariana de Jesus é o escudo de fortaleza no combate que sustentou Madre Maria, honra e glória da Ordem da Imaculada Conceição e firmíssima coluna que conserva o mosteiro, sendo de se notar que a Ordem foi perseguida pela serpente infernal desde o berço de sua fundação. O demônio fez naufragar no mar as bulas da fundação para que elas não chegassem a Toledo, mas elas foram salvas por mãos de anjos e entregues à Santa Madre Beatriz da Silva, mãe e fundadora de toda a ordem concepcionista.
Capítulo 5. Findas as dificuldades no mar, chegaram à terra e, quando esperavam algum descanso, começavam novos sofrimentos, pois, por instigação do demônio, algumas vezes não tinham os cavalos necessários para continuar a viagem. Não é possível expressar o que sofreram essas virgens ternas e delicadas por caminhos escabrosos. O divino esposo, premiando seus trabalhos, presenteavam-lhes com dores e cruzes, a fim de construir desde os fundamentos o edifício formoso, espiritual e material da ordem das concepcionistas. Então, o sofrimento é a base para qualquer criação de um trabalho místico espiritual de grande poder na Terra. A fundação do mosteiro é a pedra fundamental, é o sofrimento, é a cruz. As ilustres fundadoras chegaram a Quito no dia 30 de dezembro do ano do Senhor de 1576. Foram recebidas pela Real Audiência, pelo governo eclesiástico com grandes manifestações de júbilo. As nobres e piedosas matronas distinguiam-se em reverenciar e amar nossas fundadoras, as quais foram hospedadas nas casas que lhes tinham sido reservadas naquele mosteiro. Como as paredes da clausura ainda não estavam construídas, tiveram que sofrer muita penúria. Porém, os frades menores fortaleciam o espírito delas, ensinando-lhes as virtudes religiosas, e a seráfica pobreza, dispostas às coisas, fixou-se o dia da fundação. No dia 13 de janeiro de 1577, então, fundou-se o mosteiro, entregando-se ao reverendo padre Antônio Jurado o governo espiritual e temporal das religiosas. Não mencionamos aqui a cerimônia, porque disto está escrito no livro da fundação e nas crônicas da ordem. Só diremos que nesse dia professaram-se as 7 religiosas fundadoras nas mãos do reverendo padre vigário provincial da ordem seráfica. Madre Mariana de Jesus não pôde professar nesse dia por insuficiência de idade, pois só tinha 13 anos e alguns meses. Manifestações de regozijo pela fundação. A cidade de Quito foi toda iluminada e soleníssima a festa. Como nesse tempo, por ocasião dos grandes festejos, o povo se rejubilava com as corridas de touros, um rico fazendeiro forneceu um bom número deles em sinal de júbilo pela fundação do primeiro mosteiro da colônia. Os habitantes da cidade exultavam de alegria, reverenciando, amando e obsequiando as esposas de Jesus Cristo. Capítulo 6. Uma vez fundado o mosteiro e feita a profissão das madres fundadoras, as virgens de Quito, como diligentes abelhas, voaram ao jardim das concepcionistas para alimentarem-se com o requintado néctar das primeiras flores religiosas. As melhores jovens nobres e virtuosas ingressaram no mosteiro e com o noviciado começaram a vida claustral. Mariana, desde o momento em que pôs seus pés nesse bendito solo, redobrou seu fervor e começou uma vida angelical. Como era muito menina, fora separada das outras noviças e durante 1 ano e meio esteve ajudando sua tia nas fainas domésticas e na instalação dos locais de trabalho da comunidade. Assim, tanto no material como no espiritual, ela foi a mais formosa coluna do mosteiro. A reverenda Madre Maria de Jesus ia afirmando, ou melhor, aperfeiçoando a sobrinha nas virtudes religiosas, onde a jovem era um modelo da mais perfeita observância, pois parecia um serafim que só se alimentava do amor divino. Como nos primórdios faziam muitos gastos nas obras da igreja e do mosteiro, faltava-lhes dinheiro para a alimentação e o divino esposo as exercitava na seráfica pobreza. Por vezes o alimento era muito pobre e escasso, e em tal penúria Madre Maria sofria muito pela delicadeza e tenra idade de sua sobrinha, a qual em certa ocasião lhe disse com muita graça: "Minha mãe, não se preocupe com as jovens porque vivemos, preocupe-se com as mais velhas." Por isto se vê que ela era o consolo da tia. Noviciado e profissão de Soror Mariana de Jesus Torres. Quando completou 15 anos, encerrou-se o período do noviciado e, começando o seu ano de provação, sob o governo de tia e a direção dos padres menores, seu diretor atuou com tanto acerto junto a esta cândida e inocente alma, que, vendo os progressos que fazia na virtude, considerava-se indigno de dirigi-la. Suas companheiras de noviciado admiravam seu fervor e se guiavam por sua instrução.
porque muitas vezes viu-na absorta na oração de quietude. Nos exercícios espirituais que fez para a profissão, Deus Nosso Senhor comunicou-lhe grandes graças. Passou um desses dias inteiro como que morta. As religiosas assustadas chamaram um médico, Sr. Sancho, que ao examiná-la disse admirado: "Posso assegurar que essa enfermidade não é natural. Deixem-na tranquila, pois juro que é coisa sobrenatural e não tenho nada a fazer com ela." Este dia era a véspera de sua profissão, por onde se vê que o médico compreendeu que ela estava recebendo graças extraordinárias de Deus. Quando voltou a si, Madre Maria perguntou-lhe o que te aconteceu, minha filha. Minha mãe respondeu: "Nosso Senhor garante que me receberá por sua esposa. Conheci as dificuldades que passará a nossa ordem ao longo dos séculos. Haverá no mosteiro religiosas santas e em todos os tempos almas ocultas e desconhecidas, que com seus sacrifícios e sofrimentos sustentarão esta comunidade. Mas também haverá religiosas ingratas e hipócritas, que serão infiéis e sairão do mosteiro. Nosso Senhor, de 50 em 50 anos, dizimirá a comunidade, arrancando o joio do formoso trigal. E em fins do século XIX, uma religiosa sofrerá a enfermidade da elefantíase, uma espécie de lepra que torna a pele negra e rugosa como a do elefante. E a santificação recomeçará neste mosteiro. Ela terminará seus dias no lugar destinado aos que padecem desta enfermidade. Vi a glória imensa que terá no céu. Enquanto houver sacrifícios e sofrimentos no convento, ele não desaparecerá." Quando chegou o dia tão desejado do desposório, Madre Mariana de Jesus fez sua profissão religiosa nas mãos de sua priora e tia, a Reverenda Madre Maria de Jesus Talvada. O ato foi soleníssimo. Os frades menores ensinaram as cerimônias e práticas da profissão. A Reverenda Madre Maria dirigiu a noviça em seu pequeno sermão, o mesmo que permanece até hoje na comunidade. Concluído este, Mariana professou. Ao terminar de pronunciar os votos, foi ao céu arrebatada em êxtase e ouviu que Madre Maria aceitava sua profissão. O Padre Eterno repetia as mesmas palavras à tia: "Se guardares isto, eu prometo a vida eterna." Viu e seguiu a pessoa do Verbo Divino, a Santíssima Humanidade unida à Divindade, e o homem-Deus belíssimo jovem em sua rica idade de 33 anos. Com inefável majestade e doçura desposou-se com ela, colocando em seu dedo da mão direita um formoso anel com 4 pedras preciosas. Em cada pedra vinha escrito em latim e castelhano um dos 4 votos: pobreza, obediência, castidade e clausura. No meio do anel, primorosamente esmaltado, havia uma estrela com um monograma do nome de Maria. Neste inefável desposório foram padrinhos a Santíssima Virgem e seu castíssimo esposo São José. Neste momento, o divino esposo Jesus presenteou sua cruz, com todas as dificuldades e penas que padeceu em sua vida mortal, a sua esposa Mariana. "Minha esposa", disse-lhe, "quero que sigas a vida de imolação. Tua vida será um martírio contínuo. Faz-lhe conhecer toda espécie de tribulações, tentações, perseguições que haverá de sofrer, preservando-a somente das tentações contra a sua angelical pureza." Disse-lhe que sofreria perseguições terríveis da parte das criaturas, como também de pessoas boas e justas. Conheceu as desoluções espirituais, desamparos de Deus e ausências de seu amado. Em uma palavra, o martírio prolongado e cruel de sua vida de amor crucificado. Com profunda humildade respondeu a seu amante: "Aceito, agradada e oferecida como dom precioso, os sofrimentos com os quais me presenteias. Ofereço-me a imitar, Senhor, tua vida, mas como miserável criatura, embora a vontade esteja pronta, temo que minha natureza desfaleça, e rogo-te que me assistas com tua graça." O divino esposo promete ajudá-la e mostra veladamente as graças que lhe tinha preparadas. A aparição da Santíssima Virgem do Bom Sucesso, ela também conheceu envolta em véus, e à medida em que transcorriam os seus dias, se esclarecia o significado de tudo quanto num êxtase inefável havia visto. A Santíssima Virgem corta-lhe uma das veias do coração. A seguir, a Santíssima Virgem, dirigindo-lhe palavras de doçura maternal, disse:
minha filha, tu és minha predileta, e não só viverás coberta sobre meu manto, mas escondida dentro de meu coração. E para que não tenhas afetos terrenos, e somente o amor a meu Filho Santíssimo e a mim, cortarei esta veia de teu coração. E aproximando sua mão do coração da nova esposa de Cristo, fez tal corte, não tendo Mariana nunca tem sentido uma dor tão aguda e tenaz, a qual permaneceu até sua morte. Ela sentiu que a veia cortada estava retorcida no peito. Depois aproximou-se de seu padrinho celestial, o glorioso São José, colocando-lhe no peito uma açucena, dizendo-lhe fazer isto para que nunca tivesse nenhum pensamento e nem movimento algum contra a angelical virtude da pureza. A reverenda madre não teve nenhum afeto terreno. Nenhum afeto. A veia que ela foi cortada nela foi para ela não amar ninguém humano. Seu amor foi totalmente somente a Deus e ao próximo em Deus. Quando ia voltar do êxtase, sentiu que o divino esposo tirava-lhe o anel e sofreu uma dor tão veemente que pareciam lhe arrancar o dedo. E é de se notar que durante o tempo em que ficou arrebatada, seu corpo permaneceu inflexível e podiam movê-la para fazer todas as cerimônias da profissão. Seu rosto estava como uma rosa, iluminado algumas vezes alegre e outras vezes derramando torrentes de lágrimas. Ao voltar a si, a priora chamou-a, dizendo-lhe a sós: agora que professaste em minhas mãos, vais exercitar no voto de obediência. Nunca te mandei em nome da santa obediência, agora sim o faço, ordenando-te que me contes tudo o que te aconteceu hoje. Respondeu a recém-professa: ó minha mãe, quão dura é a perseguição dos justos e dos próximos. E começou a relatar-lhe o admirável êxtase que teve no momento de sua profissão e o que Deus lhe havia comunicado. Ó incompreensíveis segredos do amor divino para com esta Virgem Cândida, que acaba de celebrar o seu desposório com o divino amante. Ó quantos acúmulos de graças e como prepara sua esposa para a vida de imolação e sacrifício. A profissão desta heróica Virgem Concepcionista foi no dia 4 de outubro de 1579, tendo recebido o hábito no dia 8 de setembro de 1577. Por tudo, seja Deus louvado e glorificado em seus santos. Capítulo 7. Após a profissão e depois de haver tomado o nome de Mariana de Jesus, começou uma vida mais angélica do que humana. Voava no exercício de todas as virtudes, cumprindo diligentemente as ordens de seu divino esposo. A Madre Priora exercita Mariana na virtude da humildade. Sendo a priora também mestra de noviças, encarregou a sobrinha de ajudá-la a cuidar das outras noviças. A jovem ajudante desempenhou-se com perfeição nessa obrigação, servindo-lhe isto para se exercitar mais ainda na virtude da humildade. A reverenda Madre Maria, querendo vê-la progredir na virtude, a castigava e humilhava em público com rigor, mesmo pelas coisas boas que fazia. No refeitório, dava-lhe severas penitências e repreensões, de tal modo que, vendo-a sofrer com tanta paz, doçura e sorriso nos lábios, não podendo conter seu pranto, ia prosternar-se diante do Santíssimo e, com a fronte em terra, dizia: Senhor, faço tais coisas com esta criatura porque quero que algum dia ela suba aos altares, pois conheço os seus méritos e virtudes. Então, a reverenda, sua tia, de propósito, dava-lhe severas penitências e humilhava em público a pequena Mariana, para o bem dela. Nos 2 anos de jovenato, foi um modelo de todas as virtudes e da mais estrita observância. Completado o tempo prescrito pela regra, no dia 8 de dezembro, festa de Nossa Mãe Imaculada, retiraram-na do jovenato. Ela, com profundíssima humildade, prosternou-se no refeitório diante da comunidade, confessando suas faltas e pedindo perdão por seu mau comportamento nesse período. Agradeceu a caridade com que as religiosas a suportaram e com amor seráfico beijou-lhe todas elas nos pés. Assim, esta pomba inocente sempre se cria criminosa e dizia às irmãs: apesar de já me retirarem do jovenato, eu sempre serei a última de todas, e o foi efetivamente. A última de todas.
Jovenato é o período em que as religiosas, depois de professado, estão sob a direção de um diretor em algumas coisas. O divino esposo a favorece com um novo êxtase. Após este ato de humilhação, Nosso Senhor arrebatou-a em êxtase, ficando como que morta. Nesta ocasião, as religiosas mal se assustaram, porque sabiam que ela descansava nos braços de seu docíssimo esposo. Nesse delíquio inefável, Deus Nosso Senhor comunicou-lhe o horário que devia observar nas horas livres dos atos da comunidade, as penitências a praticar durante a cada semana. Comunicou-lhe ainda os pontos de meditação nos quais devia se exercitar. Quando voltou a si, a Madre Maria obrigou-a que lhe dissesse tudo o que havia ouvido e acontecido, porque tudo deve ser dito. Disse-lhe, com minha bênção e licença. Ouvindo o que Nosso Senhor ordenava a essa alma, acrescentou, faze, minha filha, o que Deus te prescreveu. Mas, horrorizada com as penitências atrozes, disse-lhe, diga a Nosso Senhor que tua priora teme que você perca a saúde pelo rigor das tantas penitências. Então ela recebeu muitas penitências para fazer, e foi dadas pelo próprio Jesus para ela. Nosso Senhor coloca-lhe nos lábios uma gota de licor divino. Madre Mariana, obediente, deu o recado ao seu divino esposo no dia 19 de dezembro, ocasião em que foi novamente favorecida pela divina majestade em êxtase, que não quer que suas esposas nada façam sem licença e bênção da sua priora. Respondeu benignamente, não te acontecerá nada, minha filha. Pelas penitências sempre estará mais fresca e viçosa como uma rosa de abril. E assim como transladei minha casa de Nazaré a Loreto, assim farei contigo. Então a casa de Nazaré foi até Loreto milagrosamente. É um milagre que aconteceu. Então Jesus falando que do mesmo jeito que não permitiu que se estragasse a casa, ela também nas suas penitências ela não sofreria nada. É o prodígio do amor divino. O esposo celestial que lhe apareceu-lhe nesta ocasião mais formoso do que o céu, em sua rica idade de 33 anos, embriagado de amor por sua pomba, tirou de seu santíssimo lado uma gota de água cristalina e colocando-a nos lábios de sua amante Mariana, dizendo, isto te fortalecerá em toda a sua vida de penitência. Então, com a Luísa Picarreta, ele deu muito mais do que uma gota, né? Por quê? Porque a Luísa saía do corpo todos os dias. E a fraqueza de uma alma que faz isso é muito grande. E ela ainda era vítima, né? Então, a missão da Luísa foi muito grande em comparação a outras santas e esposas de Jesus. Ao saborear o licor divino, essa virgem casta sentiu nos lábios uma doçura inefável e inexprimível, e em sua alma delícias tão celestiais que só as almas que recebem tais graças podem compreender e exprimir o que Deus, nosso Senhor, presenteia aos que se sacrificam por seu amor. Assim ficou fortalecida em seu corpo para praticar as penitências atrozes ensinadas por seu amado. Capítulo 8. A regra das concepcionistas não prescreve penitências austeras, porque poucas jovens quereriam abraçá-las. Permite que as alunas amantes as pratiquem conforme as inspirações divinas e segundo as vias a que estão chamadas. Madre Mariana de Jesus foi uma heroína praticando penitências atrocíssimas. Usava cilícios em todos os membros do corpo, portando arrozinhos de penitência até mesmo na língua e nas orelhas. Só ficavam livres a público o rosto e as mãos. As rigorosas disciplinas. Exceto aos domingos, todos os dias aplicava-se disciplinas, uma das quais era sanguinolenta. No advento e na quaresma eram 3 sanguinolentas e outras 6 muito também dolorosas, pois usava bastante urtiga. Na Semana Santa eram 9 vergastadas diárias e todas as sextas-feiras do ano atormentava seu paladar colocando alguma coisa muito amarga na boca. Não satisfeita com o rigor com que se martirizava, fazia-se açoitar por mão dos outros. Para isso, valia-se de uma mulher muito robusta que vivia no convento, chamada Martina Seferina de la Vega. Esta jovem foi ensinada e doutrinada em nossa fé pela Madre Mariana de Jesus e recebeu no mosteiro o santo batismo. Aos 12 anos de idade, ela era confidente para suas penitências.
a aparição da Sagrada Família no exercício da Via Crucis. Nas noites da sexta-feira se fazia pelos claustros inferiores o exercício da Via Crucis, até o raiar da aurora. Numa das noites em que entrava pelo coro inferior, carregando a cruz, apareceu-lhe a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, e o menino Jesus presenteou-lhe flores. Ainda nas sextas-feiras não comia absolutamente nada, por ter os condutos fechados. Deus fechava a boca dela, não deixava ela comer nada. A priora ordenava que comesse algo e ela, por obediência, punha a comida na boca, mas não conseguia engolir. O confessor frade menor ordenou-lhe o mesmo e, vendo que não podia comer, entrou com o médico, o Sr. Sancho, para examiná-la. Este, examinando-a diligentemente, encontrou seus condutos fechados e calou-se na presença da irmã Mariana, apenas meneando a cabeça. Mas, ao retirar-se, disse às religiosas e ao confessor: isto é coisa sobrenatural, deixem-na quieta. E assim continuou sua vida de sacrifícios. E fora de dúvida que a violência do sofrimento pela paixão do Senhor impedia-lhe de comer. Aos sábados penetrava tanto nas dores da Santíssima Virgem que não havia o que a consolasse, e a duras penas bebia um pouco de água. Todos os dias se crucificava por um quarto de hora com uma grande cruz que tinha guardada em seu quarto escuro de sua cela, onde reunia todos os instrumentos de penitência e martírio para o seu corpo inocente. Nessas crucifixões pendia sustentada apenas por alguns cordéis. Todas as sextas-feiras do ano, após as vésperas e completas, fechava-se em sua cela e fazia 1 hora de penitência acompanhando Nosso Senhor quando fora açoitado na coluna. Passava então longos períodos crucificada. Capítulo 9. Nas horas das sextas, penitências atrozes. Quando descia da cruz, se disciplinava, esbofeteava-se ou ainda andava de joelhos, martirizando-se todos os dias na hora de sexta. Algumas religiosas aplagavam a justiça divina com o rigor de suas penitências. Madre Mariana, qual inocente vítima, se fechava em sua cela, penetrando nos tormentos de seu amado, e começava a acompanhá-lo quando Pilatos sentenciou os açoites, introduzindo-se no coração de Nosso Senhor e participando dos seus sentimentos nesse momento. A esposa amante se compadecia de seu senhor desfalecido, dilacerando-se com 3 espécies de atrocíssimas disciplinas, para imitar a Jesus que foi fustigado com 3 tipos de crudelíssimos açoites. A cândida pomba, destroçada e banhada em sangue, passava toda a hora em silêncio na altíssima contemplação dos tormentos de Jesus, e tocando o sino das vésperas, saía de sua cela dirigindo-se para o coro, com o rosto de bem-aventurada, em tão profundo recolhimento que até mesmo os anjos a admiravam. Quais seriam os castos abraços, os ternos ósculos que esta alma estática daria na própria pessoa de Jesus Cristo presente no sacramento de seu amor? Só almas que saborearam as delícias da penitência podem exprimir as riquezas do amor com que Jesus Cristo as trata. Os jejuns e os desamparos no decurso da Semana Santa. Os jejuns da igreja e da regra ela observava rigorosamente. Aos domingos comia tudo o que lhe serviam no refeitório, inclusive até a fruta que costumavam dar nesses dias, porque se rejubilava pela ressurreição do Senhor. Assim como ele lhe comunicava as dores e aflições de sua paixão, fazia-lhe participar também das alegrias de sua ressurreição. Na Semana Santa, essa heroína amante pedia ao seu divino esposo que tirasse toda a consolação espiritual e que lhe deixasse desamparada para poder participar do desamparo e agonia que Jesus Cristo padeceu na cruz. Isto lhe era concedido, e ela passava esses dias aniquilada e desfalecida pela violência da dor que o seu Senhor lhe comunicava. Dormia só 3 horas por noite, sempre sobre uma pele de carneiro lisa em uma cama dura, porque jamais conheceu a suavidade de um leito, e tratava seu corpo com tal rigor como se este fosse seu maior inimigo. Assim, esta virgem inocente se valeu de sua natureza, para só imolar-se como vítima nas áreas do sacrifício e do amor. Para imitar seu amante crucificado, usava coroa de espinhos e correntes no pescoço, com as quais a tinha cativa ao próprio Deus, concedendo-lhe em sua misericórdia o que pedia.
Deste modo, ele premia os sacrifícios dos que o amam. A vida de Madre Mariana de Jesus foi uma oração contínua. Correntemente rezava 4 horas, além de 2 horas de oração diária prescrita pela regra. Da meia-noite à 1 da manhã, das 3 às 4 da madrugada e em 3 horas livres, Nosso Senhor lhe disse que as pessoas que têm por devoção rezar à meia-noite receberão muitas graças, sendo acompanhadas nessa hora pela Divina Majestade. No êxtase que teve no 2º ano de sua profissão, Nosso Senhor prescreveu-lhe o seguinte método para rezar. Nas segundas-feiras, o lava-pés de Nosso Senhor a seus discípulos e instituição da Sagrada Eucaristia. Nas terças, a oração do Nosso Senhor no horto e a prisão do Salvador. Nas quartas, a apresentação de Nosso Divino Redentor diante dos pontífices e juízes, os açoites que padeceu por nosso amor atado à coluna. Nas quintas, a coroação de espinhos, esse homo, que lhe levou a cruz às costas até ser crucificado. Sextas, o sagrado mistério da cruz de nosso divino Redentor e as 7 palavras de sua morte. Sábados, a lança que lhe deram quando já morto, dor e pranto de sua Mãe Santíssima e as cerimônias. Domingos, como a alma de nosso Senhor Redentor desceu ao limbo, sua gloriosa ressurreição, suas aparições a Nossa Senhora Madalena e seus discípulos. Madre Mariana meditava esses pontos toda a semana, começando a partir de onde havia ficado na semana anterior. Assim cultuava a sagrada paixão de Nosso Senhor, de quem era devotíssima. Meditação das tardes, segundas, o conhecimento de si mesma, a recordação dos pecados de sua gravidade. Terças, a condição e miséria da vida humana. Quartas, a morte. Quintas, o juízo final. Sextas, o inferno. Sábados, a bem-aventurança da glória. Domingos, os benefícios divinos recebidos, tanto gerais quanto particulares, e a dívida infinita de guardião para o nosso Deus amantíssimo. Sua profunda intimidade com o anjo da guarda. Estes pontos, Madre Mariana os meditava com seráfico fervor. Deus, nosso Senhor, concedeu-lhe tivesse muita intimidade com o seu santo anjo da guarda, que lhe aparecia figurado em um jovem belíssimo de 18 anos. Tinha no peito um relicário com os sagrados nomes de Jesus e Maria. Os reflexos divinos que dali irradiavam comunicavam à reverenda Madre as luzes celestiais que a iluminavam. O anjo estava como que armado para um combate. A visão de seu anjo custódio a fortalecia contra a terrível serpente que visivelmente a perseguia, retorcendo-se atrás dela e dizendo: "Não te deixarei com a vida." A Virgem inocente sorria e o anjo a defendia, de modo que o demônio em figura de serpente atormentava muito Madre Mariana, e seu anjo custódio a fazia sair sempre vitoriosa no combate, porque combatia com as armas da humildade e a prática de todas as virtudes, sendo a oração e a penitência os dardos que fazia a serpente retorcer-se. Como mais adiante se verá, o amor a Jesus sacramentado feria o monstro infernal. Capítulo 10. A paixão dominante de Madre Mariana era o amor a Jesus sacramentado. Não contente em passar a seus pés nas horas comuns de oração, empregava todos os momentos que podia para aliviar sua alma enamorada junto de seu amante. Comunicando-lhe suas penas interiores e exteriores, levava os seus trabalhos à sua santíssima presença, para que até nessas coisas seu amado lhe ensinasse. Aos pés do tabernáculo, confia ao seu amado seus segredos de dor. A santa religiosa sofria as injúrias de suas irmãs sem abrir os lábios para desculpar-se ou queixar-se. E só aos pés do tabernáculo confiava ao seu amado seus segredos de dor. Um dia em que ocorreu com suas irmãs uma coisa muito grave. Madre Mariana sofreu em silêncio e, indo aos pés de Jesus Cristo comunicar-lhe seus tormentos e pedir-lhe fortaleza, este lhe disse: "No dia em que te desposei, experimentei com cuidado a tua vontade, e agora estás na plenitude de teus padecimentos." Ao que respondeu a cândida Virgem: "Senhor, minha vontade está pronta, mas a carne é fraca." E nosso Senhor lhe disse: "Não te faltará fortaleza, assim como não falta nada à alma que me pede." Nisto ouviu um ruído espantoso, vendo que de toda a extensão do templo estava imersa numa escuridão, como que de pó de fumo. Assustada, creu que o edifício viesse por terra e se perguntava: "O que é isto?", pois não tinha havido tremor de terra.
Repassando sua consciência, não encontrava nada que lhe arguisse de pecado e em sua profunda humildade julgava-se culpada. A aparição de Nosso Senhor sacramentado, da Santíssima Virgem e da Madalena. No meio da escuridão da igreja, viu o altar-mor claro como em pleno dia. E estando ajoelhada, de repente o sacrário se abriu, saindo o Santo Cristo, no tamanho em que estava no Gólgota, a Santíssima Virgem aos pés de São João e a Madalena, vertendo lágrimas de pérolas. O Santo Cristo, que estava sem a chaga do lado, começou a agonizar. Vendo isto, a Virgem humilde, crendo-se culpada, prosternou-se em terra com os braços estendidos em forma de cruz, clamando: Senhor, sou eu a culpada. Castiga-me a mim e perdoa teu povo. Então seu anjo da guarda levantou-a, dizendo: Não és tu a culpada. Levanta e vem, que vão te comunicar um grande segredo. Levantou-se e viu Santíssima Virgem. Minha Senhora, disse-lhe: Sou eu a culpada? Ao que esta lhe respondeu: Não és tu, mas é um mundo criminoso. Então o Senhor começou a agonizar e ouviu a voz do Padre Eterno dizendo: Estes castigos são para o século XX. Viu 3 espadas sobre a cabeça do Santo Cristo, e que em cada uma dizia: Castigarei a heresia, a blasfêmia e a impureza. Conheceu então tudo o que aconteceria neste século. A Santíssima Virgem prosseguiu: Queres, minha filha, sacrificar-te por esse povo do século XX? Ao que respondeu: Minha vontade está pronta, fia-te. Imediatamente as espadas se desprenderam do Santo Cristo e foram cravadas todas no coração de Madre Mariana, a qual caiu morta pela violência da dor. A morte de Madre Mariana. Como era sempre a primeira em todos os atos da comunidade, as religiosas, vendo que não aparecia, foram buscá-la, encontrando-a morta e gelada no coro inferior. Levaram-na até sua cama, trocando a pele lisa de carneiro por um colchão suave. As freiras culpadas que a atormentaram pela manhã, vendo que ela não dava sinais de vida, cercaram-na, beijando-lhe as mãos e pedindo perdão. Perdoai-nos, Madre Mariana, porque não sabíamos o que fazíamos. A madre continuava com a fisionomia de um cadáver. Chamaram um médico, o Sr. Sancho, que a examinou aflito por não encontrar nela sinais de vida. Depois de várias tentativas médicas, disse com lágrimas nos olhos: Madre Mariana está morta. Sua bela alma deixou a formosa residência de seu corpo. Chamem um pintor que a retrate antes de ser enterrada. Despediu-se da comunidade, manifestando seu profundo pesar, e aproximando-se da defunta, disse: Virgem religiosa, lembra-te de seus devotos, que ficaremos peregrinando neste mundo. O médico saiu e tornou pública na cidade a morte de Madre Mariana. Com a notícia, o povo agitou-se, golpeando as portas da igreja e clamando que lhes fizessem beijar as mãos de seu precioso tesouro. Entretanto, acorreram os melhores teólogos da ordem menor com o padre diretor da reverendíssima madre. Quando chegou o pintor, não pôde entrar, porque uma força irresistível o detinha. Os frades menores, aproximando-se do leito da defunta, fizeram várias experiências, e como não dava sinais de vida, as religiosas culpadas entraram para confessar seu delito. O reverendo padre provincial repreendeu-as severamente, impondo-lhes penitência. Nesse interim, o frade Diego rezava num canto da cela e foi arrebatado em êxtase. O padre provincial censurou-o pela acrimônia, mandando-lhe em nome da santa obediência que voltasse a si, dizendo: Saia do mosteiro e vá para o seu convento, sem perturbar as monjas no canto de sua cela. Assim fez o frade, osculando a mão de seu prelado. Mariana apresenta-se diante do trono da Santíssima Trindade. Ó juízos incompreensíveis de Deus, aceitando o sacrifício da vítima inocente, morreu verdadeiramente a Madre Mariana, apresentando-se ao juízo de Deus, que não encontrando nela culpa alguma, disse: Vem, bendita de meu Pai, receber a coroa que te preparamos desde o princípio do mundo. Porque em teus ternos anos ouviste minha voz, e deixando o teu solo pátrio, vieste a terras longínquas para sacrificar-te por meu amor. Dito isto, apresentou-se diante do trono da Santíssima Trindade, compreendendo algo desse mistério inefável. O Pai Eterno,
regozijou-se por tê-la criado, o Filho Divino por tê-la redimido e tomando-a por sua esposa, e o Espírito Santo por tê-la santificado. No céu, a alma de Madre Mariana estava nessas delícias inefáveis, enquanto na terra se elevavam orações fervorosas pela sua vida, especialmente as de Madre Maria, a qual, como solitária, gemida por não ter quem informasse suas noviças, pois tinha posto na sobrinha a esperança de prosperidade das concepcionistas. Chamava a Deus pela preciosa vida de tão santa e ilustre religiosa. As freiras também oravam em união com os reverendos padres menores, que não abandonavam seu leito, colocando em seus pés fumos quentes para ver se voltava a si. Vendo-a completamente morta, redobravam seus rogos, especialmente Frei Diego. Nosso Senhor apresenta-lhe 2 coroas. Nosso Senhor, querendo atender às súplicas humildes de seus servos, faz a Madre Mariana ver como a oração pela sua vida subia ao trono de Deus, e apresentou-lhe 2 coroas, uma de glória imortal, cuja formosura ela não podia exprimir, e outra de açucenas cercadas de espinhos, e lhe disse: Esposa minha, escolha qualquer uma destas coroas, fazendo-lhe entender com que a mortal ficava na glória e com a outra voltava a aparecer no mundo. A Virgem humilde disse então ao seu amado que escolhesse sua divina majestade, não ela. Não, disse-lhe o Senhor, pois porque quando te tomei por esposa aprovei tua vontade. E agora eu faço o mesmo. Era uma prova, era um teste. Essa alma bem-aventurada, absorta e embriagada de alegria, conheceu todas as religiosas concepcionistas de seu mosteiro, com seus nomes e ofícios que desempenhariam, as graças que receberiam e como haveriam de corresponder até o último dia do mundo. Viu que alguns ofícios seriam contrários à vontade de Deus e que religiosas, não tendo graças para desempenhá-los, cometeriam muitos deslizes. Rogou por todas, e conhecendo as que seriam infiéis, gemeu por elas diante do trono de Deus. Viu que algumas mestras de noviças se condenariam, não por pecados próprios, mas pela má formação das noviças. Foi-lhe revelado que, retornando ao mundo, desempenharia seu difícil cargo. Viu os frades menores seriam afastados do governo do mosteiro e todos os sofrimentos que, em razão disso, padeceria a comunidade. Em nosso modo de entender, essa alma feliz estava absorta, sem escolher a coroa que nosso Senhor lhe apresentava. Oh, como resolveu este problema tão grave e de suma importância para a ordem das concepcionistas? Parece que Madre Mariana deveria ficar no céu, assegurar seu destino e gozar o imenso prêmio eterno, merecido por seus sofrimentos, dentre os quais o de haver suportado as perseguições e injúrias que suas irmãs lhe ocasionavam, porque expor-se a novos combates, horríveis padecimentos neste mundo miserável, ela que goza das carícias do esposo? Porque se sujeitou a ver seu amor sacramentado oculto sob um véu, ela que contemplava face a face em inefável deleite o mistério da Eucaristia? Eu deixei as glórias do céu e desci à terra para proteger meus filhos. Ó heroína, como vais descer do céu, deixando tantos gozos para padecer? A vítima seráfica, por amor de sua ordem concepcionista, compreende estes segredos inefáveis. Para este combate, sua mãe amante, a Imaculada Conceição, aproximou-se dizendo: Minha filha, eu deixei as glórias do céu. Nossa Senhora, hein? Eu deixei as glórias do céu e desci à terra para proteger meus filhos. Quero que me imites nisso também e tornes a viver, pois tua vida é muito necessária para a ordem de minha Conceição. Então foi Nossa Senhora que escolheu a coroa para a Mariana. Ai da colônia no século XX, no já então culpado Equador, se não houver almas com que sua vida de imolação e sacrifício aplaquem a justiça divina. Choverá fogo do céu e, consumindo seus habitantes, purificará o solo de Quito. Uma dessas almas neste meu mosteiro em todos os tempos, os quais, imitando-te, aplacarão a justiça divina. Conhecendo ser esta a vontade de Deus pelo sacrifício de sua Mãe Imaculada, a humilde religiosa disse: Minha Senhora e Mãe, cumpra-se em mim a vontade divina. Ai, como minha alma se estremece em vista do perigo iminente de perder-me, voltando à vida e tendo que desempenhar os cargos delicados de priora e mestra de noviças. Ela estava com medo de perder a sua alma por causa de ser mestra de noviças. Como priora, devo ser mãe carinhosa como tu és,
mas ao mesmo tempo devo ter fortaleza para não deixar decair a única observância regular que conserva os mosteiros, sobretudo o estrito silêncio que manda a minha santa regra, irmanado com a união e caridade que em certas ocasiões devem chegar até o heroísmo. Como mestra, me dás conhecer a formação que devo dar a cada alma a mim confiada, estudando o caráter e rezando incessantemente para compreender o grau de virtude a qual cada uma é chamada para ocupar aqui e no céu, sob teu manto azulado, o lugar que lhe é devido, colocando por alicerce de tudo isso aquela profundíssima humildade, da qual tu, Rainha das Virgens, nos deste exemplo. Sei que devo praticar as virtudes com cada noviça, desde a base até a mais elevada santidade, conforme os voos do espírito de cada uma, a fim de que sem mácula sejam dignas imitadoras de sua mãe. Suscitando religiosas santas para a conservação do meu amado mosteiro, eu rezarei e me sacrificarei a fim de que a mestra seja outra de minhas irmãs, pois todas são melhores do que eu. Por falta de virtude, não me considero apta para tal função, e como virgem casta formarei aquelas jovens que, tendo pedido a virgindade, me entregas para esposa daquele que se recreia entre lírios e açucenas? Mariana, tu não serás propriamente a mestra, mas sim eu, a Nossa Senhora assume o lugar. Ao que a Senhora Imaculada respondeu: filha de meu coração, não temas. Tu não serás propriamente a mestra, mas sim eu. Por teu intermédio, transformarei as tuas noviças em santas religiosas. Esta jovem, a quem Jesus chamou para seu jardim fechado, trata, educa e forma como as outras, pois já chorou seu pecado, e qual amante Madalena se lança aos pés do Divino Mestre. Esta alma está fundada na humildade e será religiosa de muito espírito, a quem meu divino Filho muito ama, e levando-a logo da terra, a introduzirá ao céu para reunir-se com suas irmãs concepcionistas. Só não poderá cantar o cântico novo. Enquanto isso se passava no céu, ela escolheu humilde e resignada a coroa de açucenas coroada de espinhos e voltou ao mundo para sofrer. Neste momento, o reverendo padre diretor, inspirado por Deus, aproximou-se do leito de Madre Mariana e lhe disse: Madre Mariana, ordeno-te em nome da santa obediência que, se estás morta, tua alma volte ao corpo para que viva e nos preste conta do que te aconteceu. Ó prodígio! No mesmo instante exalou um leve suspiro, abriu seus olhos ainda vidrados pela morte e disse: Padre, por que mandaste embora com tanto desprezo Frei Diogo? No momento em que nos comunicávamos? A ressurreição de Madre Mariana. Chamado o médico Sr. Chance, que entrou no quarto e perguntou: o que aconteceu? Respondeu a Madre Maria: Madre Mariana está viva. Está morta, ele replicou, entrando apressadamente na cela, encontrou-a viva com seus costumeiras faces rosadas. Assustado, deu 2 passos para trás, pensando tratar-se de uma ilusão. Então os frades menores animaram-no, dizendo-lhe que Madre Mariana está viva. Aproxima-se e veja. Ele aproximou-se, examinando-a, disse, meneando a cabeça: Padres meus, nada tenho que receitar-lhe. Isso não é comigo, mas sim diz respeito às vossas paternidades espirituais. Só receitou uma bebida fresca para a secura da boca e despediu-se imediatamente. O padre diretor ficou a sós com Madre Mariana, pedindo-lhe explicação pelo que havia passado. Humildemente, ela comunicou-lhe tudo, chegando ao ponto em que dizia que seria mestra de noviças, rogou ao diretor que impusesse, sob obediência, não comunicasse isso à Madre Maria. Padre meu, disse-lhe, temo que isto seja uma ilusão, e se humilhava profundamente, temendo caísse sobre os seus ombros um cargo tão delicado. O padre atendeu sua súplica, dizendo à Madre Maria que Sor Mariana lhe contara tudo, exceto um ponto que lhe tinha sido proibido sob obediência. Madre Mariana disse a seguir: Padres meus, muito lhes agradeço sua assistência e tudo o que fizeram por mim, mas agora já não é necessário que aqui permaneçam. Podem ir para o convento. Os frades saíram imediatamente, edificados pela delicadeza de consciência desta santa religiosa. Um confrade é arrebatado em êxtase, vendo a glorificação da santa no céu. Logo que chegaram ao convento, o provincial foi procurar o confrade Diego, encontrando-o trabalhando em sua cela. Repreendeu-o severamente, perguntando como que pode dormir na clausura, inquietando as freiras. O confrade respondeu: Padre meu, não era sono natural, mas místico. O provincial aumentou sua repreensão, dizendo-lhe que era um sonho. De fato, este irmão era um santo. Então penitenciou-o, fazendo-lhe comer pão e água no refeitório e beijar os pés dos religiosos, o que fez com santa alegria, sendo presenteado por Nosso Senhor com grandes favores.
E aí ele fala que viu a glória imensa que esta feliz alma mariana recebeu de sofrimentos e injúrias sofridas em silêncios motivadas pelas suas irmãs. Viu ainda as orações da comunidade pedindo por sua vida, né? E ele viu tudo. Ele viu tudo. Aqui, a atormentada Madre Maria disse-lhe: minha filha, tenho um espinho no meu coração, temo perder-me por não ser apta para governar. Talvez a comunidade se acabe e devemos dispor dos meios para voltarmos à terra natal, Espanha. Madre Mariana sorriu respondendo: não é nada disso, minha mãe, é algo que te diz respeito à minha pessoa e que saberás quando Deus quiser. E para tranquilizá-la disse: minha mãe, não te aflijas a situação do convento, nem pense em irmos para a Espanha, porque este mosteiro nunca mais se acabará.